Meu nome é Tanara Almeida, eu sou natural aqui de Aurora, no Ceará. Sou filha de agricultores, neta de agricultores. Meu pai é do Tipi de Cima e minha mãe é da Paraíba. Desde sempre eu gostei daquela questão de liderança, de ser resolutiva, de ser útil e resolver conflitos. Então eu entendi que meu ramo era o direito. De início eu pensei que eu queria ser delegada, mas quando eu comecei ao contato com as pessoas, eu percebi que a minha missão seria realmente ajudar as pessoas. Seja para conseguir um benefício, uma aposentadoria, um salário maternidade, uma pensão por morte, ou às vezes para solucionar um conflito. E também, às vezes, essa solução do conflito, muitas vezes não precisa nem ser judicializado. Eu penso, primeiro eu peço para Deus abençoar, para que o dia seja produtivo, que seja em paz e que a gente consiga sempre cumprir o nosso objetivo. Então, é o que eu peço inicialmente, é que seja abençoado, que seja um dia de trabalho abençoado, que os contratempos que são inevitáveis, que venham a surgir, a gente consiga solucionar, que a gente consiga resolver. Agora, assim, lá no escritório, cada cliente que atende é uma história diferente, sabe? Quando a gente, assim, vai conversando, aí eles vão... Eu sou muito curiosa, eu pergunto muito sobre como foi sua vida, de onde você é, de onde é sua família. Eu sempre tenho, assim, essa curiosidade para conhecer um pouco a história de cada um. A partir do primeiro atendimento, ali a gente já começa a colheita de prova, a gente já entende a situação e já começa a pensar em como vamos resolver aquele problema. Então, muitos clientes acabam se tornando amigos mesmo depois de resolver o problema, de ter conseguido uma indenização, de ter conseguido já um benefício, uma pensão, uma aposentadoria, eles continuam frequentando o escritório como amigos, que eu acho que é o que faz sentido realmente. Então são os laços que vão além do escritório. A gente vai criando realmente um laço, uma afinidade, uma relação mesmo de amizade com os clientes. E, Tanara, o que te motiva? A questão do trabalho, né? De sempre buscar ser melhor, a questão de evolução, a evolução tanto pessoal quanto profissional, ser melhor a cada dia como pessoa, ajudar o outro, seja com meu trabalho, seja com minha amizade, com apoio, porque muitas pessoas que chegam até o escritório, elas chegam angustiadas, preocupadas, e às vezes ali naquela conversa a gente consegue acender nela um ponto de esperança, de acreditar que vai dar certo e a gente vai conseguir resolver o problema. O que a gente mais observa estando lá no escritório, Tanara, é a forma com que ela recebe as pessoas. É nítido que aquele espaço, que aquele lugar, quando a pessoa cruza aquela porta, é uma relação muito maior do que questões de leis ou o problema em si, ou o que o cliente está buscando, mas ali tem uma receptividade não apenas do problema, né, ali em questão da lei, né, mas existe uma forma diferente que ela aborda as pessoas, que ela recebe. Fica muito claro isso, para a gente é evidente a forma que ela trata as pessoas, acolhe aquelas histórias e a pessoa sai dali de uma forma diferente de como ela entrou, independentemente do problema que ela está levando para a Tanara. E algo muito interessante também de se observar é a forma, os semblantes das pessoas ao entrarem no escritório e ao saírem. Realmente o semblante de preocupação
normalmente, ao entrar no escritório para contar a sua história, o semblante ao sair é um semblante de que aquele problema está entregue em boas mãos e que aquela situação, seja lá qual for, ela vai ter um trabalho de um profissional totalmente empenhado, responsável e que vai fazer valer a pena toda a esperança e a confiança depositada na Tanara. Oi, bom dia. Bom dia, tudo bom? Já começou a audiência? Já. A gente percebe que quanto mais o negócio cresce, os escritórios vão se desenvolvendo, vão se estruturando, mais há uma demanda por também gestão, organização, sistemas, tecnologia, mão de obra. E nós queríamos saber um pouquinho como é aqui e vocês lidam com isso, né? Com o crescimento do escritório, tendo em vista também a demanda de mão de obra e também processos, melhorias, gestão. Como é também esse lado empreendedor da Tanara? A gente tem a questão da gestão do escritório, da parte de organização, que demanda muito trabalho, porque para o direito tudo é prazo. A gente tem que cumprir os prazos, a gente não pode perder nenhum prazo, seja recurso, seja alguma petição, uma execução, seja uma audiência, alguma perícia. Então a gente acabou desenvolvendo um sistema aqui do próprio escritório. Alguns advogados utilizam alguns sistemas que já existem mediante a assinatura, mas eu acabei criando um sistema próprio aqui do escritório, que todas as meninas, quando chegam no escritório aqui para trabalhar com a gente, as colaboradoras, parceiras, advogadas, a gente cria um login, uma senha de acesso única e que a gente tem registrado todos os nossos clientes, os contatos, atendimentos, processos, prazos, audiências, perícias. Então é através desse sistema que a gente mantém o operacional do escritório. Nós, nesse tempo aqui, percebemos uma estrutura, um trabalho, muita organização e talvez há uma curiosidade de saber se vai permanecer aqui em Aurora ou já sentiu o desejo de migrar para uma outra cidade aqui do Cariri, ou como é que tem sido aí essa relação com os planos aí do futuro em relação à matriz, permanecer em Aurora ou não permanecer, expandir para outras cidades ou utilizar o digital para isso, para escalar? Sim, eu tenho muitos projetos e graças a Deus estou conseguindo executá-las ao longo do tempo, de maneira um pouco mais devagar, só que sempre prezando pela solidez. Então eu sempre busco ter um alicerce, algo firme que me proporcione um crescimento. Não quero construir um castelinho de areia e com pouco tempo ele desmoronar. Então eu já estou advogando há 12 anos, o escritório, o físico, funciona aqui em Aurora, e assim irá permanecer, apesar do projeto que a gente tem de expandir para outras cidades, como a gente já vem fazendo no digital, a gente vem atuando com bastante força em algumas cidades aqui vizinhas, Juazeiro do Norte, Barro, Lavras, que são aqui próximos, e a gente tem sim projeto de abrir unidades nessas cidades.
Mas é por isso que a gente busca organizar melhor a matriz para a gente ter um suporte para poder receber os clientes, porque não basta apenas expandir sem estrutura. Então a gente precisa ter essa estrutura para poder receber o cliente e dar seguimento aos processos e resultado nas demandas. Estamos aumentando sim a equipe, preparando colaboradores para que essa expansão possa acontecer de maneira positiva. Nós vimos conversando agora há pouco, estamos na sala de reunião do escritório Tanara, a gente passou por várias salas, é um escritório belíssimo, pensado em muitos detalhes. E nós conversamos sobre como o ambiente ele impacta, né, na percepção das pessoas e tudo mais. Mas eu imagino que seja um desafio para muitos profissionais recém-formados, não conseguirem montar um escritório, não ter estrutura, especialmente quando não tem uma tradição familiar ali. E aí surge a curiosidade. Como foi, Dana, esse processo de montar o seu próprio escritório? Já é um prédio próprio, é uma estrutura própria, belíssimo, muitos detalhes, pensado a receber as pessoas de uma maneira muito calorosa. E como foi o desafio para você montar o seu próprio escritório, tanto de investimento de recurso, de energia, de tempo, e como é que você hoje, olhando para esse espaço, como é que você se sente? Eu me sinto muito feliz, foi realmente a concretização de um sonho, conseguir construir uma unidade própria e ver que hoje ela começa a ficar pequena para o escritório. Hoje a gente tem algumas colaboradoras aqui no escritório, temos estagiárias, temos outras advogadas, além de parceiros também que atuam aqui juntamente com a gente. Então, o escritório foi pensado, planejado e projetado para ser um ambiente de acolhimento. Então, a gente pensou em cada detalhe para que fosse algo simples e acolhedor. E hoje a nossa unidade, graças a Deus, está ficando pequena e precisamos expandir um pouco mais. O ramo principal de atuação do escritório é o previdenciário. A gente atua tanto com a questão de concessões de benefício, aposentadoria por idade, pensão por morte, benefícios por incapacidade, benefícios assistenciais, salário maternidade. Mas a gente também atua em outras áreas do direito. A gente faz a parte de direito consumidor, direito empresarial, o direito trabalhista, tendo em vista que o direito é um ramo bastante amplo. Então, em algumas causas que a gente não atua, mas a gente possui parceiros no escritório para que possa gerar uma assistência a todos os clientes que nos procuram. E aqui no escritório, inicialmente quando as pessoas nos procuram, é para esclarecimentos. Então, muitas pessoas procuram quando é que eu tenho direito a um salário maternidade, quando é que eu tenho direito a me aposentar. Então, a gente sempre fala de maneira geral, mas enfatizando sempre a peculiaridade de cada caso. Porque o direito, como eu falei, ele trata sobre leis, só que muito mais do que isso, é sobre pessoas. E cada situação é peculiar. Por exemplo, um benefício que a gente faz aqui bastante no escritório é a aposentadoria por idade rural. E quais são os requisitos da aposentadoria por idade rural? Para homem, 60 anos de idade, para mulher, 55, mediante a comprovação de 15 anos de atividade rural. Então, isso é o básico da aposentadoria por idade rural. Mas cada situação é peculiar. Existem alguns casos que aquele segurado precisou sair do campo e ir trabalhar na cidade.
Então, só porque ele saiu do campo não quer dizer que ele perdeu o direito ao benefício. A gente precisa analisar aquele caso e verificar se existe prova de retorno à atividade rural. Também mencionar que essa saída no campo, se ela não ultrapassar 120 dias anual, aquele segurado não perdeu a sua qualidade. E também é possível, mesmo que ele tenha saído do campo e passado uma longa temporada no trabalho urbano, é possível também a aposentadoria por idade híbrida, que a gente vai realizar a soma da atividade rural com a atividade urbana. E muitas pessoas perguntam como é que eu comprovo essa atividade rural? Eu não tenho nenhum documento. Muita gente chega aqui no escritório e diz assim: Tanara, eu trabalho na roça desde quando nasci, nunca fiz nenhuma outra atividade, só que eu não tenho nada documentado. Às vezes você acha que não tem, mas antigamente, aventura, você pode ter se inscrito em algum programa governamental, você pode ter realizado registro na DAP, você pode ter recebido seguro safra, você pode ter recebido semente através da participação do programa Hora de Plantar. Então é aí que começa o nosso trabalho. Num simples atendimento, na conversa que a gente vai tendo com você, a gente já está fazendo a colheita de provas. Se você é casado e na sua certidão de casamento você se declarou como agricultor, aí a gente já tem uma prova de atividade rural. Se quando você registrou seus filhos lá no cartório, você se declarou como agricultor, é uma outra prova de atividade rural que você possui. Você também pode receber o Bolsa Família e lá no Cadastro Único você está declarado como agricultor. Você pode ter uma ficha de atendimento hospitalar e ter declarado lá a sua profissão como agricultor. Então a lei não traz um rol taxativo de provas de atividade rural que você precisa ter, mas é apenas explicativo. Tem inúmeras formas de conseguir comprovar a sua atividade rural. Então, hoje o escritório é localizado em Aurora. Isso. Qual a área de atuação do escritório? Mesmo estando localizado em Aurora, vocês abrangem outras cidades? Sim, o escritório fica localizado aqui no centro de Aurora. Há 12 anos eu tenho um escritório físico. E com essa nova era digital, a gente consegue expandir o escritório para toda a região do Cariri. Então, a nossa matriz é em Aurora, só que a gente atende todas as cidades aqui vizinhas. Barro, Lavras, Milagre, Juazeiro também é um grande polo e que a gente tem atuado bastante e intensificado a nossa atuação na cidade. Então, com essa nova era digital, a gente consegue, através do atendimento online, dos processos digitais, conseguir uma expansão muito mais rápida do que antigamente existia. Não existe mais aquela limitação de precisar de um contato físico. Então, no digital a gente consegue expandir bastante. E a gente tem hoje aqui no escritório uma boa equipe que nos garante esse suporte para garantir um bom atendimento e acompanhamento satisfatório nos processos. Você é muito jovem ainda, então se você tem 12 anos já na carreira, você inicialmente começou bastante jovem, e nós percebemos pela estrutura, por tudo que você demonstra, né, não só em aspectos estruturais aqui no escritório, mas o que as pessoas falam sobre os depoimentos que nós ouvimos sobre você, sobre o seu trabalho, para nós é uma história de sucesso. Então, aqui você atribui essa história de sucesso, mesmo você sendo tão jovem? É a questão do acolhimento. Sempre quando a gente atende o cliente, a partir do primeiro contato, a gente sempre faz uma acolhida. A gente sempre busca dar um suporte àquela pessoa que nos procura. Porque quando você busca um advogado, é porque você tem algum problema. E esse problema precisa ser solucionado. Então, como eu mencionei antes, às vezes a gente consegue solucionar um problema sem precisar judicializar, sem burocratizar. Então, o intuito principal do escritório é ajudar as pessoas. E que essa ajuda aconteça da maneira mais simples e rápida possível. Então a gente busca criar um acolhimento,
manter um elo de segurança com o cliente para que ele possa nos confiar o seu problema e que a gente consiga dar um bom resultado ao cliente. Então, cada cliente que chega aqui, a gente sempre acolhe como se aquele problema fosse nosso. Então, a gente se coloca no lugar do cliente. Então, eu acho que a partir do momento que você se coloca no lugar da outra pessoa, você vê aquele problema como algo seu e se dedica e busca solucionar da melhor maneira possível. Há pessoas que se destacariam, teria sucesso em qualquer outra profissão, por vários fatores, por atributos que você tem, que nós observamos que você tem, características como resolutividade, proatividade, a questão de empreender dentro da profissão. Então, o que fez Tanara ir para o direito e não para uma outra profissão, já que você com certeza teria sucesso em qualquer outra profissão? Por que o direito, então? Eu acho que é aquela questão de realmente ajudar as pessoas, de solucionar problemas. E muitos desses problemas são desafios. E esse contato que a gente tem com as pessoas é isso que me motiva todo dia estar aqui e sempre buscar ser melhor. Não ser melhor que outra pessoa, um outro advogado, mas ser melhor que eu mesma. Todo dia estar evoluindo e ajudando o próximo. A questão do direito, para mim, é algo muito amplo, porque o que eu sempre falo aqui no escritório, para as colaboradoras, para as parceiras, é que o escritório da advocacia não deixa também de ser um comércio. Então, a gente tem uma rotina aqui. Eu sou um pouco chata com o horário. Eu sempre cobro essa questão de horário, de pontualidade, de responsabilidade, porque os clientes nos entregam um problema. Então, a gente precisa ter responsabilidade, capacidade de resolver aquilo que nos foi entregue. Então, também o contato com os clientes, a conversa no dia a dia, aquela troca de experiência. Cada cliente que chega aqui, cada conversa é uma lição de vida que a gente conhece. A gente escuta aqui muitas histórias assim que são uma superação de vida e é isso que nos faz evoluir cada dia. Então a gente acaba aprendendo também com cada cliente que chega aqui. Eu sempre gosto de ter um cafezinho na mesa, um copo de água, para sempre que possível conversar bastante com o cliente. Eu sempre gosto de perguntar como ele está, como é que está a região, como é que está a família, e também gosto sempre de conhecer cada cliente por nome e saber a sua história de vida, porque eu acho que isso é muito importante, você pessoalizar cada cliente, porque assim, ali não é um processo, ali é uma vida, e é isso que é importante. Conhecendo seus pais, com toda espírito empreendedor, batalhador que são, dá para entender um pouco o processo, dá para entender um pouquinho como você se destacou e como você também atua e tem desempenhado o seu trabalho. Então, o quanto dos seus pais você carrega consigo nessa profissão? Assim, meus pais são os pilares da minha vida, Os princípios primordiais a gente aprendeu em casa, a questão de honestidade, de respeito, de pensar no próximo e de ajudar também. A minha mãe é alguém muito prestativa, ela sempre está na vizinhança, conversando com um e com o outro e também auxiliando no que é possível, seja fazendo um favor, seja contribuindo naquilo que é disponível. Então eu trago muito isso aqui para o nosso dia a dia, a questão de respeito, de honestidade, de transparência, que eu acho que isso são princípios que você deve levar para a vida, seja qualquer profissão que você exercer. E no direito também não é diferente, eu acho que no direito é essencial você manter sempre esses princípios. É muito interessante poder ver também a construção familiar, as contribuições familiares dentro das profissões e, a exemplo da Tanara,
A sua irmã também faz parte hoje do time, veio para o direito, está aqui trabalhando contigo no escritório. Como é que é dividir esse espaço, esse ambiente de trabalho com a sua irmã? Assim, na minha família a gente não tem tradição jurídica, que muitas vezes as pessoas que ingressam no âmbito jurídico é porque são filhos, netos, sobrinhos de alguém que já é da área, mas minha família, como eu mencionei, são de pessoas agricultores, são pessoas simples e a gente não tinha essa tradição, a gente não tinha ninguém na família que fosse do ramo jurídico. Então, depois que eu ingressei, já formada, a minha irmã, que é formada também em letras, gostou de me ver atuando, se inspirou e também concluiu o curso de Direito e hoje está aqui no escritório também trabalhando juntamente comigo. Então foi maravilhoso eu saber que de maneira positiva eu contribuí através de inspiração e hoje Tatiane está aqui com a gente. De audiência previdenciária, era questão de salário de maternidade com a cliente e agora estou aguardando mais umas orientações para a perícia, 2 clientes que estão me esperando ali fora e vou orientar a perícia que vai ser agora, próxima semana. Vim atrás para saber se eu conseguiria me encaixar, né? E assim, essa questão aqui são difícil, porque ao mesmo tempo que eu tento manter o ambiente leve, descontraído, mas tenho aquela carga de responsabilidade, tanto com o cliente, com o prazo, com o resultado, com todo mundo e também a preocupação de ter trabalho para todos, porque é algo que a gente se preocupa. E assim, quando a gente perde um processo, a gente fica muito mal. Por quê? Não é só um processo, é uma vida. Principalmente quando é uma aposentadoria. Que eu falo muito assim para as meninas, uma vez eu estava conversando com a Tatiana recentemente. E se não der certo? Se não der certo é a vida dela. Porque um agricultor, ele passa a vida toda esperando por aquele momento que é para ter uma segurança na velhice. E se não der certo, como é que vai ser? E a gente tem essa responsabilidade, essa carga. E às vezes, infelizmente, tem dias que eu acabo não conseguindo disfarçar o estresse, a preocupação. E é algo que a gente não quer transmitir para as outras pessoas, porque as outras pessoas não têm culpa dos nossos problemas e responsabilidade. Então, às vezes, até pelo meu tom de voz, eu acho que as meninas às vezes percebem. Tem um dia que eu estou mais assim, mas não é pessoal com ninguém, é da responsabilidade. Sou Ana Fátima, amiga e cliente aqui da Tanara Almeida, passando aqui rapidinho para falar para vocês do profissionalismo. Antes de ser cliente dela, eu comecei uma história de amizade, né, na verdade. A gente sempre teve um vínculo de amigas e passei também nesse mesmo nível de ser amiga. A gente começamos a fazer alguns trabalhos devido às demandas e o profissionalismo dela, que é uma grande profissional, me atendeu super bem e conseguiu atender às minhas necessidades.
porque eu vi que o direito não é apenas sobre leis, é sobre pessoas. Eu me formei na UFCG em 2013 e desde então eu venho atuando na advocacia. Às vezes com uma simples conversa aqui no escritório, com uma orientação, com esclarecimento, às vezes a gente consegue resolver alguma demanda sem precisar burocratizá-la. Então é isso que eu busco aqui no dia a dia no escritório. Solucionar demandas de maneira mais simplória possível. O ramo que eu mais gosto de atuar, que eu me sinto melhor, é na parte previdenciária, principalmente auxiliando pessoas mais humildes, porque eu sei a importância, por ser filha de agricultores, de ter um benefício concedido quando você chega numa idade avançada. Então, para muitas pessoas mais carentes, a única segurança que vão ter na vida é aquele benefício, que mesmo que seja um valor de um salário mínimo, mas é a garantia da sobrevivência para o resto da vida. Então, uma equipe que um ajuda o outro. A gente sempre, assim, tem essa forma acolhedora de ser, tanto por sermos mulheres, né, porque a gente fica num ambiente mais confortável, e tem sempre essa questão de quando eu cheguei, me ajudou muito, e sempre foi assim, com quem está chegando, com quem já foi também, como Vinícius, a gente sempre teve uma relação muito boa. Antiga que eu sei de tudo não, aprendo muito com as meninas. Por exemplo, hoje Ruth aqui no escritório domina cálculo como ninguém, porque ela faz cálculo de liquidação de sentença, ótimo, excelente. Então cada um vai ficando mais experiente em alguns pontos. E ela que me ensinou. Família, né? Pegar algumas falas que foram muito significativas para, não só para o vídeo, né? Na verdade a gente já testifica assim embaixo o que vocês falaram. Então o ambiente aqui de trabalho é um ambiente, pelo que eu estou vendo, é um ambiente maravilhoso, né? Leve, tranquilo. É isso que a gente... Quem já trabalhou em lugares com ambientes hostis, com certeza adoraria muito de trabalhar em um lugar que consiga aprender, consiga também ensinar, porque às vezes num lugar que só você aprende também, mas assim, muitos falam da Ruth, né, que ela ensina bastante. Acho muito legal isso, poder ver esses pequenos relatos, né? A Tati é uma pessoa que abriu o coração aqui para Tanara, né? Nós falamos agora um pouco de você ali, viu? Saímos do profissional para o familiar. Né? Eu digo que acontece o inverso, porque era para Tanara hoje estar aprendendo comigo por questão de eu sou mais velha do que ela. Porém, isso está acontecendo o inverso. Eu que estou aprendendo com ela a cada dia, a cada experiência, a cada peça que eu faço, a cada correção, a cada
puxão de orelha que muitas vezes eu levo. Assim, eu vejo Tanara como um exemplo de vida para mim, e até levando para a parte pessoal, para a família, porque nós somos uma família muito pequena e a cada dia ela transmite isso, essa cobrança, olha, eu tenho que fazer isso, tem que ir por aqui, isso não está correto, vamos ajeitar. A opinião, ela troca muita opinião comigo, com a família, com o escritório. Assim, eu vejo ela hoje como exemplo para mim e agora para minha filha também. É uma parceria muito grande. Então eu quero deixar registrado aqui o amor como família, como irmã e como profissional. Esse exemplo que a cada dia eu estou colhendo com ela. Obrigada. Então, esse escritório, né, que é uma grande família, vocês já ajudam, que aqui se resolve muitos problemas diariamente. A gente percebe ali pelos muitas pessoas que chegam, né, aqui na parte da recepção, mas também encaminhadas com suas dúvidas, seus problemas, e chegam com medos, com desejos, com esperanças, com anseios, com dúvidas, e vocês estão aqui para resolvê-las, né? Ajudá-los da melhor forma possível. Vai estar disponível de forma alguma. Às vezes Tanara está com 1000 clientes ali esperando na recepção. Se eu disser, Tanara, estou com dúvida em tal coisa, imediatamente ela já responde. Tanara pode estar resolvendo pendência externa no Juazeiro, em Souza, onde for, manda uma mensagem, fico com vergonha, Tanara, desculpa o incômodo, Tanara, nada, estou aqui, e já me ajuda, porque assim, como as meninas falaram, a gente é uma equipe, então sempre a gente vai precisar de ajuda. Eu de Ruth, eu de Carol, eu de Tati, eu de Tanara. E o que eu quero dizer é isso, que por mais que a gente esteja sempre nessa loucura do dia a dia, a gente sempre está disposta a compartilhar e a transmitir, né, conhecimentos umas com as outras. Tanto essa questão aí de experiência, porque quando eu entrei aqui, eu estava entrando no quinto período, ou seja, eu não tinha pagado nenhuma prática ainda. Então assim, toda a prática que eu aprendi na faculdade já vem daqui. Então assim, ela me pegou assim do zero, aceitou, né, que nem todo mundo está disposto a ensinar alguém do zero, sempre quer alguém assim mais experiente para já fazer várias coisas assim que realmente ande o escritório. Não, eu aprendi realmente do zero, a fazer uma petição, a qualquer coisa que seja. Tanto a Tanara foi muito solícita a me ajudar, como Ruth também, que eu no início ficava na sala com ela e ela sempre me ajudou bastante. É só a questão mesmo de você tentar retribuir o que já me foi repassado, né? Que foi a oportunidade de estagiar. E assim, faculdade é muito importante sim, mas eu creio que o estágio ele se torna um pouco mais importante, um pouco não, muito mais importante, porque você vê na prática realmente, você vê os problemas do dia a dia, pessoas que chegam desesperadas muitas vezes, necessitando de um apoio, e você ter pessoas com quem contar, que realmente você pode confiar, é muito importante isso. E eu tive isso aqui no escritório, Tanara me deu a oportunidade, eu sou muito grata. E cada pessoa que entra eu procuro retribuir, da mesma forma que ela faz comigo, eu também procuro fazer da mesma forma com as outras.